Muito bem, meus irmãos, mais uma semana, né? Nós já estamos no pré-podcast aqui, vocês nem sabem. Tem mais podcast antes do podcast do que no podcast. Na verdade, os bastidores. É que eu não posso pôr os bastidores, porque os bastidores é polêmico demais, não dá. Me queda até cabeçada na parede. Não, brincadeira, não faz isso não. Eu fico brabo, mas é no bastidor. Ele só não pula pela janela que aqui é no segundo andar. Ai, Senhor. Hoje, lição, né? Conteúdo da lição número 10. Avivamento na vida pessoal. Semana passada, já tá acabando a revista, Deus. Já. Estamos entrando em março. Você conseguiu Tá acabando já. a lição nova? Ainda Eu não. não consegui ainda. Acho que pra semana, né? Esse mês agora de março, acho que já logo vai estar disponível aí. Avivamento na vida pessoal. Mas eu tô perguntando pra você porque eu tenho uma revista lá em casa. Quer dizer, o tema da próxima, pra vocês que não sabem família. ainda, será sobre família. Então, mas eu tenho uma lição lá em casa que é uma mão, em cima da mão tem uma casa. Uhum. Que é justamente sobre família. Agora tem que ver quem que é o comentarista dele. Se eu conseguir Essa achar... próxima vai ser o Elianai Cabral. Então, se eu conseguir achar Inclusive lá... estudou no IBAD. Vai ser o comentarista dessa nova lição aí. Se eu achar essa revista, eu trago ela. Uhum. Eu lembro que era uma casa, é uma mão e... como se fosse o próprio Deus segurando, e uma casa. E o assunto era sobre família. Próximo trimestre nós vamos nos centrar, que é tão necessário, né, também esse tema, avivamento, família. Porque o contexto que a gente está São vivendo vários... é um ataque à família. Nós estamos vivendo uma crise em todas as áreas desse país e no mundo esses últimos dias. Família é outro assunto. Eu quero que você já se inscreva aí, né? Curta, comenta, se inscreva aí. Já batemos 300 inscritos, Ediel. Tá começando a crescer cabelo na cabeça já do tem Ediel. 2 fiapos aqui. Tem os 2 fiapos ali, já tá começando. Chegar a 1000, mas você já sabe, né? Eu vou comprar a peruca. Não, os 1000 já é o... Vou comprar a peruca e dar pro Ediel. Não. Ai, Jesus, porque eu acho que Deus não vai querer fazer crescer cabelo, não. Tem que fazer aquela cirurgia que fica tudo vermelhinho assim. Deve ser caro pra burro. Daí nasce uns 3 fiapos assim de cabelo assim. Igual cebolinha. Ai. E vocês que não são inscritos lá no canal Palavra Viva, toda segunda-feira lá 18h58 tem conteúdo lá. Essa semana saiu sobre o batismo, né? O início, a inauguração lá do ministério de Jesus. Afinal de contas, por que Jesus, sendo Jesus, precisou ser batizado? Isso é uma pergunta, né? Eu, João Batista, queria batizar Jesus. Fala assim, eu que tenho que ser batizado, tu queres me batizar? Se o batismo era arrependimento, Jesus tinha algum pecado? Que se cumprisse a profecia, deixasse como exemplo como é que funciona. Vai lá na mensagem lá, na nossa série lá, para você saber as respostas lá. Nós temos cada semana, né? Se eu não me engano, só no capítulo 1 vão dar 10 mensagens. 10 mensagens. A próxima vai ser sobre a tentação agora, né? Tentação de Jesus no deserto. O capítulo 1 é bem longo também. 45 versículos só, Marcos. O capítulo 2 já é um capítulo grande também, mas são passagens maiores, né? Então vai ser menos mensagens. Nossa intenção, se Deus quiser, me dê graça, sabedoria, até chegar até o capítulo 16. Até o final do ano, né, chega lá. Mas tem bastante coisa. A intenção é essa, é caminhar devagarinho, né? Vamos conhecer Jesus. A exposição é assim. Aprender, porque tem muita coisa, né? E ainda tem os outros evangelhos, né? Vamos ver, Marcos. Se Deus me inspirar para fazer de outro evangelho, vai de outro e vai indo. Até eu acho que o que eu gosto mais assim de detalhes é Lucas. O Marcos ele é bom que ele é objetivo. Mas o Lucas ele dá detalhes. Ele é historiador. Detalhes sim. Quando, por exemplo, a passagem do Getsemane, né? Marcos, Mateus e João falam brevemente sobre as coisas. Aí vem Lucas e dá 2 informações. Ele transpirava, ele é médico, né? Transpirava gotas de sangue. Hematridose. E diz que o anjo do Senhor o fortalecia. Né? Um momento ali de oração, um momento de contrição, a agonia da morte, o anjo do Senhor fortalecia. Por que ele fala da questão de gotas de sangue? É uma pressão. É uma pressão psicológica muito grande, uma tensão. O corpo e a alma estavam em alta tensão ali. E isso na medicina é chamado de hematridose. Por que Lucas vai colocar? Porque ele sabe. Ele era médico. Ele conhece todas as vezes que você vai ler. Leia os evangelhos, passagens semelhantes, é evidente. Lucas sempre dá um detalhe a mais. Da mulher do fluxo de sangue. Sempre dá um detalhe. Ele é médico. Quando o Eutico cai da janela, ele fala, olha, a alma
Paulo que chega perto, mas quem tá fazendo a narrativa é Lucas. Lucas é médico. Não, ele tá morto e tal. Daqui a pouco a alma tá nele. Lucas tá por perto. Lucas tá lá com a prancheta Lucas só fazendo. Se eu não me engano, irmão de Tito. Lucas era irmão de Tito. E provavelmente convertido em Antioquia da Síria. Né? Ué, e tornou-se cooperador de Paulo. Pensa bem, deve ter sido gratificante Lucas ir com o caderno, anotando participou das viagens. A narrativa dele é precisa. Em alguns momentos em Atos ele se insere na narrativa. Ele usa a primeira pessoa, estando eu, tal, com ele. Nós. Exatamente. E que nós quem? Ele tá falando. Exatamente, Né? eu e mais gente. Mas, gente, vamos chamar a vinheta aí. Depois eu vou apresentar tem outro negócio aqui, mas eu vou deixar pro correr da aula para nós conversar sobre. Tem uma indicação de ouro. Manto puro. Revelação do alto. Altas revelações. Não saia desse vídeo. Vamos rodar a vinheta aí. Vamos lá, então. Hoje o avivamento na vida pessoal. O texto está em Salmo 63, 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Eu vou ler o Salmo completo. Aqui eles, não sei porquê, em vez de colocar o Salmo inteiro, colocaram até o verso 8 só. Salmo 68? É tão pequeno só, colocar o inteiro ali. Exato. Ô CPAD, ajuda eu aqui. Economiza palavra não, CPAD. Salmo 63. O 63 ou 68? 63. Versos 1 a 11, diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem irão para as profundezas da terra. Cairão espadas, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Esse salmo, né? Até na epígrafe aqui fala Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. É o episódio em que Absalão deu o golpe lá, né? De estado contra seu próprio pai, e Davi, para não inflamar a coisa, se retira para o deserto. E Absalão toma conta do palácio lá, e vocês sabem da história lá. E aí, nesse contexto, é que Davi está enfrentando o que ele relata aqui no Salmo de número 63. Como em outros salmos, né? Quando Absalão está perseguindo, tramando, né? Absalão é aquele cara que ficou, se não me engano, 3 anos, né? Que ele ficou ali sem estar diante da presença do rei. São 2 ou 3 anos. Que inclusive ele pede até pra Joabe. Uhum. Me insere lá na presença do rei. Né? Me insere lá. O cara tava ali, próximo do palácio, mas não chegava diante da presença do rei. E era o pai dele. Apesar que tem uma história bem profunda aí, né? Porque há erros de Absalão, há erros de Davi. Todo mundo ali tem Davi não corrige o filho quando questão familiar ali é muito profunda ali, né? Porque Davi foi negligente em muitas coisas e as consequências vieram, evidentemente. E Absalão é o causador da Absalão matou do próprio irmão. Depois o irmão teve relação com a meia-irmã. Aí o Absalão destronou o pai, teve relações com as esposas lá, né, de Davi. Então são muitos problemas de família ali. Que daria uma outra aula só para tratar desse assunto aí. Quando a omissão, porque existe o pecado por... a pessoa peca por comissão, omissão
intenção. São vários pegadinha de pecado. Pensamentos, palavras, ações, omissão e comissão. No caso de Davi ali, houve muito pecado de omissão. Que é quando você sabe que está errado e você fica caladinho, finge que não está acontecendo nada e tá tudo bem. E o teto do negócio está caindo e ninguém assume a responsabilidade. Isso é pecado também. A Bíblia diz, Tiago, se não me engano, né? Quando você sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí foi o caso do pecado de Davi ali. Mas nesse contexto aqui, veja bem, no meio de toda essa crise aqui, você tem o salmista aqui orando. O que eu achei interessante aqui, eu já quero até dar uma indicação aqui para vocês, porque a gente vai falar muito sobre a vida, né, de devocional com Deus hoje. A lição praticamente inteira vai girar em torno disso, da vida do crente para com Deus, a intimidade com Deus. E a gente já falou em algumas outras aulas aqui, mas agora eu tenho posses. Estou em posses, munido desse livro poderoso que você tem que comprar. Não pode, que nem diz o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem ler. Respostas à oração, do George Miller, né? Cada um fala de um jeito. Do Pão Diário, né? Publicações Pão Diário. O George Miller, né? Como queiram, viveu aí no século... ele é de 1805 a 1898, quer dizer, ele é do século XIX. Porque o século XX começa 1901 a 2001. Exatamente. Ele é do século XIX. Né? Faz a conta aí, Gideão. 1805 menos 98. Quantos anos? 86? Não, 1905, não, 90 e poucos. 1905 a 1898. 98, 93 anos. 93 anos o cara. Isso que o cara começou a fazer missões, que ele trabalhou com orfanatos praticamente a vida inteira dele. E com 70 anos ele começa a fazer viagens missionárias. Viajou para 42 países. Pregou para 3 milhões de pessoas. Né? Isso depois de ter trabalhado anos a fio, abrindo orfanatos e tudo mais. O que é curioso do George Miller? Eu quero que você pesquise aí, joga no Google aí, joga no qualquer coisa aí, procura, pesquisa sobre a vida desse cara aí, você vai ser edificado. Por quê? O cara ele abriu vários orfanatos, né? E ele fez um propósito com Deus que ele não pediria, não haveria nenhum meio de arrecadação, de patrocínio oficial. Ele oraria, ele fez um compromisso que ele iria pedir a Deus e Deus iria prover para ele todas as suas necessidades. E de fato Deus atendeu o que ele se comprometeu. Só que era um cara que também orou, e eu acho que o joelho dele não tinha mais joelho. Quando ele, em 93 anos já não tinha mais joelho de tanto orar. Porque o cara era um cara de oração. Você lê esse livro aqui, tem experiências que ele estava orando e vinha a resposta daquilo que ele estava orando, na hora. Tem uma experiência aqui que ele conta, que ele fala muito de Libra, né? Do dinheiro da Inglaterra, né? Libra. Tem uma outra lá, Pences, coisa assim, eu não sei qual a diferença de valor para cada um. A Libra eu sei que é bastante. Mas ele conta que ele precisava de uma certa quantia lá, para aquela semana, de uns 100 libras. E porque haviam alguns reparos para serem feitos lá, algumas coisas, e a despesa mesmo da semana. A despesa da semana, se não me engano, era 75 libras, mais uns extras que ele precisava lá de coisas para consertar, eram uns 25 libras a mais. E ele não tinha nada. Ele precisava para aquela semana suprir aquilo ali. E ele apresenta a Deus a necessidade dele, que ele fazia isso constantemente. Quando ele levantou da oração, ele recebeu uma oferta de 301 libras. 2 vezes o que ele precisava. 2 vezes o que ele precisava. Há outros relatos, e, por exemplo, quando ele começou quando ele foi construir o primeiro orfanato, né? Ele iria comprar, se não me engano, era lá a medida é acres. Não sei qual é a medida lá, mas era medida em acres. Cada acre era 200 libras, o espaço lá de terra. E o vendedor queria esse valor, 200 libras. Só que era muito alto, ele ia ter que fazer o investimento e tal. E ele estava orando a Deus para que ele diminuísse, para que ele pudesse comprar. E aí, depois de muita oração, ele chegou e negociou com o dono do coisa. Ele vendeu por 120 libras cada acre. Quase a metade do que ele estava pedindo. Fora que ele, quando decidiu construir o primeiro orfanato,
ele tinha as despesas já dele, o orfanato já existia, ele estava em outra localidade, e ele precisava de recurso para construir o novo orfanato. Então ele agora precisava de o recurso para manter o que já estava funcionando e recurso extra para construir o novo orfanato. E tudo que ele clamava a Deus, Deus mandava. Era gente que recebia herança, falou assim, Deus mandou eu dar herança. Gente que ele nunca viu na face da terra, mandava oferta. Era assim que ele vivia. As coisas aconteciam assim. Nunca faltou recurso. E sempre foi por meio da oração. Ele nunca chegou pra ninguém pra pedir dinheiro pra ninguém. Sempre Deus mandou recurso. Mas era aquele cara assim, se ele começasse a orar por uma coisa, eu quero essa xícara, Deus, eu quero uma xícara. Ele já anotava no caderninho dele na oração. Hoje eu começo a orar por isso. Ele passava semanas, meses, até anos por aquilo, mas Deus dava resposta pra ele. E ele não desistia. Todo dia ele tava ali orando pelo negócio. É aquele cara ousado mesmo. A fé do cara é extraordinária. Por isso que ele é conhecido como... Não, é curioso. Por que eu tô falando pra vocês pesquisar sobre a vida dele? Porque é inspirador. Porque não é uma história que ele contou. Não, ele viveu. Ele viveu isso aqui. E é um cara recente pra nós, né? Na história. Ele fala um exemplo aqui, porque às vezes a gente pensa, quando a situação difícil vem, alguns recuam, né? Aperta a situação, o cara pensa, eu tenho que me retirar porque não tem mais solução. Ele pensava o contrário. Ele pensava, quando a situação difícil vem, é Deus me dando um teste para que a minha fé seja fortalecida. Então quando a coisa apertava, aí que ele insistia mesmo diante de Deus, porque ele sabia que Deus ia dar resposta. Porque fé é isso, fé é ver, não é... A fé você não anda pelo que você vê, pelo que está favorável. O exemplo de Abraão, creu contra a esperança. Tudo estava ao contrário, ele... Não, agora que eu vou crer mesmo. Ô Abraão, o grande pai. Aí mudou o nome para Abraão, pai de multidões. O cara, quantos filhos ele tinha? Nenhum. Tinha nenhum filho. E o cara cria com toda certeza que Deus iria fazer o milagre. A mesma coisa, sai para fora. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Tem uma contundente que sai para fora. Ele estava na tenda, sai aí. Diz o texto lá de Hebreus. Quantas estrelas, conta elas, será sua descendência. Então, Abraão fala, mas descendência de onde? Só tem Eliezer da Macena aqui na minha... Ele pode ser, Deus falou, não tô falando, não quero tratar com Eliezer. Aí a incrédula da Sara fala, não, deita com Agar. Não é Ismael também, não, é Isaac, vai nascer de ti. Daí ela dá risada. Eu falei assim, então vai ser riso. Exatamente. Porque se Deus tem uma... porque às vezes a gente limita Deus pela nossa incredulidade. Deus é soberano. Existe alguma coisa difícil pra ele? Nada. Só que o que a gente tem que entender? Não importa a dificuldade, a impossibilidade, o que for. Eu tenho que apresentar diante de Deus com fé aquilo que eu quero. Ele que é soberano. Ele vai dizer sim, não, espera. Ele vai dizer. Agora eu tenho... A minha responsabilidade é apresentar diante de Deus o meu problema e saber que ele é fiel para fazer. Se não é da intenção dele realizar, que ele fala assim umas coisas também que eu acho interessante. Que, por exemplo, às vezes alguém prometia para ele uma quantia. E ele ficava naquela expectativa, né, de receber aquela oferta. Só que chegava um dado momento que ele começava a avaliar o coração dele, ele estava mais confiando no homem, na palavra do homem, do que na provisão de Deus. E isso atrapalhava o processo. Porque ele não estava mais confiando em Deus, ele estava confiando naquele que prometeu alguma coisa para ele. Então ele chegava diante de Deus e falava assim, perdoa minha pecaminosidade, porque eu estou confiando mais no homem do que confiando em ti. Aí quando ele entendia que ele estava equivocado, Deus ia lá e intervia na história. Então assim, ele até conta um exemplo de um cara que tinha feito uma promessa para ele de um certo valor e nunca chegava esse valor. E ele precisando, no final da história, ele confessa que ele estava mais confiando no homem do que em Deus. O que acontece? Naquela semana ele recebeu uma oferta de 166 libras, que não era da pessoa que tinha prometido para ele, e a oferta da pessoa que tinha prometido para ele, mais 70 libras. Quer dizer, quem ele estava esperando, a oferta foi menor. E a provisão que ele não estava esperando foi maior. Porque quando você confia em Deus, não no homem, a questão tá, você confia em quem? Quem você confia? Confia em Deus ou confia no homem? E a pergunta, era ou não era um homem avivado? Tinha ou não tinha intimidade com Deus? Não tem como dizer que não. Ganhou muitas pessoas, né, os orfanatos. Quantas crianças ele não ganhou para Jesus? Né, nos dias dele lá. E quantas dessas crianças se tornaram mães, se tornaram pais, se tornaram homens de bens? Assim, extraordinário. É interessante, eu tô citando ele porque é um herói da fé dos tempos modernos. É porque eu li a história dele no livro do Orlando Boy, que é pela CPAD.
Por isso que ele é conhecido como apóstolo da fé. Um homem... Não, pra mim, se ele estivesse lá na galeria dos heróis da fé, não me estranharia nem um pouco. Não. Porque às vezes a gente pensa que não existe mais nesses dias, porque até nos dias atuais eu creio que existem homens e mulheres de Deus com tamanha fé como George Miller teve. E nós muitas vezes não estamos vivendo o sobrenatural de Deus em muitas áreas, não é porque Deus mudou, é porque a gente não tem fé, ou a gente é incrédulo, ou por qualquer outra coisa. Mas não é porque Deus não é o mesmo. Deus continua o mesmo. Hebreus diz que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Que precisa ter a gente ter essa intimidade com Deus, essa entrega total. Porque o assunto geral da lição, né, o avivamento da vida do salmista, primeiro tópico aí, fala de uma busca sincera. Eu penso que o avivamento, o canal para o avivamento chegar é em indivíduos. Sim. Eu penso que nem vai ser em grupos grandes, vai ser em pessoas específicas, essas pessoas específicas vão incendiar grupos vão tocar nações. É o que eu falei, nós passamos por uma pandemia. A pandemia, ela tem de ser, dentro de uma linguagem que é conhecida, contagiosa. Uhum. O avivamento, ele é contagioso, mas o contagioso numa questão benéfica. Porque não tem como que é alguém que está sendo inflamado pelo Espírito Santo dentro de uma igreja e só ele continua do mesmo jeito e não tem reação dos demais. Não dá. Então, é contagioso. Você pode reunir um monte de madeira lá, bonitinho. Quantos fósforos você precisa para acender o fogo? É um fósforo. Só. E se aquela madeira pegou o fogo, a primeira, automaticamente o calor da primeira, quando observarmos, os 15 gravetos ou as 15 toras estão todas inflamadas. Uhum. Então a palavra contagioso aqui, ela tende a ser benéfica, que gera essa comunicação, a não ser que o camarada seja muito insensível. Olha, o irmão tá diferente. É por isso que a gente percebe, e é uma coisa notória. Você tá lá num culto. Eu creio que vocês observam isso. Tem lá 10 pregadores. Mas tem um que prega. Que é o diferencial. Você fala assim, mas meu Deus do céu, tem um cara tão bom aqui. Mas aquele ali quando prega. Tem um monte de gente que canta bonito, mas tem uma irmã que canta. Porque tem. Tem um monte de conjunto que louva, mas quando tem um conjunto lá que canta. Você tá entendendo? É um negócio diferente. Tem. E é uma questão espiritual. Tem. Espiritual. Tem. É aquela questão. Teve o caso de um intelectual, falava muito bem, verbalizava muito bem, subiu e recitou o Salmo 23. Aquela eloquência, a verbalização, a pontuação correta, nada. Aí subiu um outro irmão, fez a mesma leitura, a igreja inflamou. Aí perguntaram onde é que está o segredo. O primeiro leu o Salmo do Senhor. O segundo conhece o Senhor do Salmo. Uhum. A intimidade é conhecer quem é o Senhor do Salmo. E eu gostei de uma fala que eu ouvi sobre esses dias. Senhor, o pastor, nada faltará. Tudo pode faltar saúde, emprego, pode faltar amigos, pode faltar consolo, pode faltar tudo. Entes queridos, mas o pastor não faltará. Então, é isso. O pastor, a presença do pastor nunca vai faltar. E quem que é esse pastor? E interessante que diz, ele me faz descansar, o Senhor pastor não faltará, ele faz deitar em verde espaço, descanso. Ele não diz, o texto não diz, o Senhor me faz trabalhar, ele me faz descansar. É só o pastor que faz a ovelha descansar. O próprio pastor do Salmo 23 é quem? Se for olhar Cristo. Porque se for olhar para a tradução judaica, na Bíblia judaica completa, que eu tenho lá, aparece a palavra Adonai. Ao invés de o Senhor é Adonai, meu pastor. Aí você vai para a fala de Cristo. Eu vou estar com vocês todos os dias. O pastor não abandona o redil. Não. Eu sou bom pastor. Ele não abandona o redil. Esse é um dos 7 eu sou. E o que ele fala? Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O que é isso? Eu cuido a hora que precisar. Eu deixo 99 e vou atrás de uma independente onde esteja. Alguém fala, não, na ótica humana, 99 é maior do que é mais do que 1. Uhum. Ou a quantidade 99 é maior do que a quantidade 1. Uhum. Mas no reino de Deus não funciona. Não é quantidade. E a questão não é a visão do pastor não é de rebanho. A visão dele é de indivíduos. Cada ovelha tem seu valor intrínseco. Sim, individual. Se uma ovelha se perdeu, é uma ovelha que se perdeu e esse ele é importante tanto quanto 99. Olha como que é interessante. Você tocou no assunto e veio agora na mente.
Paulo fala que existem no corpo muitos, todos os membros são de suma utilidade. É de suma importância. Aí vem, vamos lá. Eu preciso das duas mãos para me digitar. Porque na verdade tem gente que consegue digitar com a... Eu posso pegar a caneca com uma mão. Mas tem situação que eu preciso das duas. O rebanho é um conjunto. Uma ovelha fora é a mesma coisa de uma mão fora do corpo. Ah, mas uma mão fora do corpo, no corpo que totaliza 100%, a mão equivale a 15%. Então ainda sobraram 85%. Não funciona. Funciona a totalidade. Não. Ah, mas é uma ovelha. Então, na ótica humana... Eu vi um rapaz que falou, o pai dele perdeu uma visão de um olho. E aí o médico falou, olha... Tava explicando pra ele como que ia ser a vida do pai dele a partir dali. Seu pai, se você faz essa experiência, tapa um olho pra você ver. Você enxerga tudo. Você tá... Ainda que você esteja sem um olho, mas você tá enxergando. Você vai esforçar Só um que o pouco que mais. você perde? Você perde a noção de profundidade. Vai colocar uma água aqui no copo, você não consegue saber se o copo tá aqui ou se tá aqui. Você já não sabe se tá cheio ou se tá vazio. Porque você perde noção de coisas simples. Até um outro irmão recente, até do nosso ministério, ele tem diabetes, ele perdeu um dedão. Meu avô, ele teve diabetes, ele perdeu um dedão de um pé primeiro, depois 3 dedos do outro, depois perdeu a perna e assim foi, né? E o cara perdeu um dedão. Ele perdeu o equilíbrio. Quando ele voltou a andar, dá aquela balança. Um dedão, hein? Olha. Só um dedão. Então faz a conta. Pega o corpo totalizando 100%, eu tiro o dedo. O dedo equivale a 5. Alguém pensa, dedão não é importante. Tira o dedão pra você ver. Não, porque o dedo é o equilíbrio. Tira os 2 dedos do pé. Pronto. É a mesma coisa. Meu tio não tinha, irmão do meu pai que já falecido. Ele não tinha isso daqui. Ele perdeu se não tiver enganado, aquela máquina que tem rosca, você coloca a cana e pra triturar pro boi. Ele perdeu lá. Ah, fecha a caneca pra mim. Pode ver, se eu perder esse daqui, se eu perder o indicador, pronto, eu consigo ainda pegar a caneca. Mas que é sem isso aqui, eu não fecho a mão. Pode ver, ó, não fecha. Não tem consistência. Você não fecha. Então a utilidade é na individualidade. Na ótica humana, aí a gente vê o que é uma igreja avivada. Na ótica humana, 99 é uma quantidade maior do que 1. Mas no reino de Deus, olha como que é interessante. A festa no céu. Não é 99, 1. Alguém pensa, quando 10 pecadores se arrepender, vai ter festa no céu. Deus está esperando chegar a 10, hein? Você já percebeu, você já deve ter percebido que durante toda a narrativa bíblica, do Gênesis ao Apocalipse, quantas vezes aparece a quantidade? Mas ela fala de uma ovelha, fala de uma dracma e um filho. E fala de um filho. É um. É um. É singularidade. Aí você vê, pode ver quantas vezes Deus fala um na Bíblia. Ezequiel, procurei alguém que estivesse na brecha, que a gente vai ver o texto. Eu estive à procura de um homem. Eu não precisei de 2, nem de 4, nem de 6, nem de 1000. Eu quero um. Porque a ideia, baseada até na fala de Tiago... Tem um texto de Malaquias que fala... Oxalá, a ideia seria, oxalá tivesse um para não acender fogo estranho. Para impedir que acendesse fogo inútil no meu altar. O que Tiago fala a questão do fósforo? Um palito. Um fósforo incendeia um bosque. O bosque é uma dimensão maior. O fósforo é uma dimensão pequena e insignificante. Então, mas uma ação pequena gera um resultado maior. Isso é algo importante porque às vezes a gente ora por um avivamento e pensa, nossa, mas a minha oração é tão... O que sou eu orando por avivamento? Não, a sua oração pode mover o céu para derramar avivamento. Numa igreja, numa cidade. O que a Bíblia fala? A oração de um, pode ver de novo. Oração do justo. Um justo. Quantos justos precisa? 10? Não, um. Um justo. Um justo é suficiente. Uma outra coisa que a gente precisa entender como cristão, eu precisava de um sumo sacerdote para entrar no Santíssimo, receber de Deus o que tinha que receber, voltar e transmitir para a nação. O véu se rasgou. Olha quantos indivíduos nós temos agora entrando e saindo. Então. Miquel, a hora que quiser. Se você se prostrar agora, eu vou me colocar no canto do quarto para orar. São 2. Na verdade, individualidade. O Miqueias, na particularidade com o Pai, e eu, individualidade. Nós estamos orando ao mesmo Deus, porém... Mas existe unidade de propósito. Quando 2 ou 3 estiverem no mesmo propósito, aí, meu amigo, Deus está lá, Deus habita no meio dela. Aí você vê como que é... Se a oração de um justo pode muitos seus efeitos, imagina de 2, de 3, aí junta aí você... Por isso que a oração, ela precisa ser uma oração. Quando alguém pede para orar, muitas das vezes parece que a igreja não entende. Irmãos, agora é o momento de oração, nós vamos orar pela irmã Maria.
Irmã Maria, a esposa do irmão João, tal, ela está internada. Quantos conhecem? 99%. Salvo os que estão frequentando pela primeira vez, os visitantes. Então nós vamos orar por quem? De repente alguém está orando, Deus, tal, eu preciso trocar minha geladeira, tal. Eu passei lá na SEM, tem uma prosdóximo lá. Nem sei se tem mais, mas estou usando o nome prosdóximo aí. Onde é que está a irmã Maria? Quando a coletividade entende o pedido, ela se move de íntima compaixão. E muitas das vezes a igreja deixa de mostrar que é uma igreja avivada quando a gente não enxerga essa questão de... Isso. E aqui o texto ainda fala, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. O que esse Davi provavelmente era um cara que orava de madrugada, né? Há outros salmos que ele faz referência. Que ele, antes que a alva apareça, já estava eu falando com Deus. Aqui ainda nesse mesmo salmo fala da vigília da noite, madrugada, porque o judeu, eles começam a contar as vigílias da noite a partir das 6 da tarde. Às 18 horas. Primeira vigília das 6 às 21, das 21 à meia-noite a segunda vigília. Até tem um texto dos evangelhos que fala na terceira vigília, era da meia-noite às 3 da manhã, e das 3 às 6, que é o dia clareando, a quarta vigília. Então, era comum essa referência. Mas é o povo que... Davi provavelmente era um cara que gostava de orar nesse horário da madrugada. Normal, pra ele era um hábito já. Porque você vê isso em outros salmos. O próprio Salmo 73 dos Salmos é Salmo de Davi. É um cara que gostava de orar. Né? Tá na cara que Davi... Se tem um cara que orava, que a gente sabe que orava, era Davi. Todas as lutas, peleas, situações, o camarada tava lá orando. Porque perseguido por Saul, acontecendo o que fosse, ele tava lá orando. Até meu irmão tocou no assunto, certa feita, dizendo o seguinte, quando aquilo que você faz durante 31 dias consecutivos se torna hábito. Então, se o corpo é disciplinado a orar todo dia às 6 da manhã, quando tá dando 5h50, pode ver que o seu olho já começa a abrir, porque é o relógio biológico. Uhum. Você for para 5h50, você olha no relógio para 5h50, 5h55, então já é hora. Você já habituou o corpo. Uhum. E é um benefício tão grande que não lembro se é Lutero que falou: se eu não orar 1 hora por dia ou 2 horas por dia, eu perdi meu dia pro diabo. Se não me engano, nada é Lutero. Uhum. Se eu não orar 1 ou 2 horas por dia, eu perdi meu dia pro diabo. Sim. Porque sabia. Então, a igreja, uma das coisas que uma igreja avivada, ela precisa viver, tanto a igreja no coletivo quanto no individual, é essa vida. Eu posso não estar no templo, mas eu posso viver com constante oração. Eu posso caminhar daqui para o centro nessa... o salmista fala de... esse primeiro assunto que a gente está falando, vou ler aqui uma parte no final do terceiro subtópico. Deus como auxílio, refúgio e fortaleza. O verdadeiro avivamento pessoal promove bênção da segurança divina na vida do crente. Porque, na verdade, o verdadeiro prazer do crente está no próprio Deus. O fato de você ter Deus como segurança, porque é uma das necessidades básicas, né, do ser humano, a segurança. Deus é o nosso socorro, né? Bem presente na hora da angústia e tal. Você vê essa questão de ter Deus como protetor, como alguém que ajuda, que auxilia, como esconderijo, né? Deus é o meu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você vê várias referências nos Salmos a respeito disso. A segurança do crente é o próprio Deus. Pode acontecer, o mundo pode cair na tua cabeça. Se você está em Deus, você está seguro. Deus é minha segurança. Eu elevo os olhos para os montes. De onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não vem dos montes, não vem da casa própria, do carro, não vem da faculdade, não vem de nada. O socorro, minha segurança vem sempre do Senhor. Tá em guerra, pode o carro queimar no fogo, pode acontecer o que for. A segurança sempre é seu próprio Deus. Se o crente não tem esse entendimento, ele não tem vida com Deus. Eu penso que muitos não oram, não é porque não querem orar, porque não creem no poder da oração. Eles desacreditam da validade da oração. Eles não apostaram. Isso tem muito a ver também com a experiência de fé. Porque existem alguns grupos de pessoas que oram. Existe aquele camarada que ele ora só na igreja. Ele só ora ali. E se é que ora, né? Ele chega lá, dobra os joelhos, assim, acabou a oração ali. Né? Ele finge que ora, né? Lá em oração, você conhece o orador, o crente que ora estilo caçador? Ele coloca um joelho no chão e um outro já levantado e como se estivesse caçando. Tem gente que só ora ali. Ou finge que ora só ali. Existe aquele crente que ora só
quando a coisa aperta. Aí vem a luta, o desemprego, a doença, não sei o que. Daí ele lembra que ele tem Deus, aí ele vai orar. Aí faz campanha, faz propósito, faz jejum, o cara vira um santo. E existe o crente que ora que ele tem uma vida com Deus de oração. Porque oração não é questão de orar, é ter vida com Deus de oração. É comunicação com Deus, relacionamento. Não tem outra maneira da gente se relacionar com Deus, a menos que nós venhamos nos derramar diante da presença dele em oração. Eu preciso falar com Deus e, mediante a palavra, a vida devocional, ele vai falar comigo. Só que tem gente que não ora, porque não crê no poder de oração. Tem gente que nunca dobrou o joelho de Deus. Fica 1 hora de joelho dobrado. Não sabe nem o que é isso. Se ele passou 20 minutos, pra ele é como se fosse 3 horas que ele ficou de joelho dobrado. E fala assim, nossa, hoje eu orei 20 minutos, tô na vantagem. Então, cara, orei 20 minutos. Pra ele foi como se fosse 3 horas então, que ele vamos dobrou. lá. Então vamos, né, a gente precisa fazer essa comparação, porque tem homens que vivem uma fé mais íntima de Deus e a gente precisa reconhecer isso. Se ele ora 20 minutos e achou que orou muito, e se eu colocasse ele do lado de Jonatas Eduardo, que orava 13 horas por dia? E que são 13. Não é 3. Vai falar 13, né? 12 mais 1, pra não falar do 13 aí. 13 horas por dia. Imagina. Tem homens de Deus que já partiram para a eternidade que oravam 4 horas. David Brenner pegava o cavalo dele, enfiava o cavalo pelas matas lá. Pra o quê? Quero orar. Eu até coloquei uma fala nos meus status. Quando eu coloco nos status, eu coloco sempre outro cara bom de vocês conhecerem, David Brenner. Diário de David Brenner. Procura esse livro aí. David Brenner, eu coloquei lá, só fica mais tempo na fonte que descobre o tamanho da sede que tem. Não adianta, Miquel. Você vê, por que o salmista começa o Salmo 42 dizendo: como servo brama pelas correntes das águas, minha alma tem sede, suspira, anseia. Ainda o crente que hoje ora 1 hora, e é muito tempo 1 hora, mas comparado a certos homens de Deus, você fala assim, o que é 1 hora? É nada. 1 hora eles falavam, meu filho, se ele pudesse voltar no tempo, ver, 1 hora eu dobro o joelho aqui, quando eu percebo já passou 2, você tá achando que é muito? Já aconteceu. Teve, inclusive, o pastor que veio para Mombaça, ele pastoreava o Bairro das Campinas, aquela congregação que ficava naquela ruazinha. Sim. Não sei se você chegou a conhecer. Ele me chamou para trazer uma palavra no culto, que era o culto de oração. E que estava, sabe aquele ambiente tão carregado de Deus? Que 40 minutos passaram como se fosse 5. Aí você vai pro púlpito, você ministra, você vê que Deus está ali, que a mensagem está aberto. Abertíssimo, é um superlativo. Porque existem. Isso é sério. A pregação, as pessoas acham que pregar é uma coisa simples. Não. Quando a gente está pregando, você está entrando no território do inimigo. Já falamos isso aqui naquela lição de batalha espiritual lá. Você compra, briga. Você, quando está pregando, está entrando no território do inimigo. Você acha que o céu vai estar de bonitinho assim, o céu meio-dia assim pra você? Não vai estar não, meu amigo. Se você não abrir esse céu com o joelho no chão, boca no pó, você vai pregar na treva e ninguém nem vai lembrar o que você pregou. Inclusive, nesse livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer, eu não lembro qual dos Heróis da Fé. Enquanto ele estava pregando, vamos dizer, na plataforma, embaixo mesmo, vamos dizer, aqui é a laje do seu quarto, enquanto alguém pregava em cima, tinha um grupo de oração embaixo. Miquel, era sobrenatural, porque é uma cobertura de oração. Senhor, abre o entendimento, que pelo teu Espírito Santo as pessoas compreendam a mensagem, neutraliza a ação do mal, como o próprio salmista, porque uma das coisas que mais o inimigo gosta é de distração. Ele gosta de distrair a mente do cara na hora que tá havendo pregação. O que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios? Que tudo seja levado cativo à obediência a Cristo. Então, enquanto tá brigando, Senhor, abençoa o teu servo. Dá ligeireza de raciocínio, dá intrepidez, dá ligeireza de pensamento, bloqueia a ação do mal. Miquel, depois que faz o apelo, que a gente tende a olhar para o apelo, inclusive Firme era forte nessa questão de apelar, ele fazia muito apelo. Ele pregava, tinha um resultado sobrenatural, por quê? Que tá tudo em conjunto, a mensagem pregada é uma cobertura de oração. Jonathan Edwards mesmo, nós já falamos dele várias vezes. O camarada pregou, ele não pregou assim 7 chaves para a prosperidade, ele não pregou 21 segredos para o sucesso, não, ele pregou pecadores das mãos do Deus irado. E o camarada orou já orava 3 horas por dia, imagina, orou várias semanas, jejuou várias semanas para pregar essa mensagem. O sermão numa mão, a lamparina na outra. Aí você vê, presta lição aqui, o sermão dele era lido, ele era míope. Míope, o que é míope, Miquel? Isso aqui. E ele pregando uma mensagem extremamente dura. Procura, tá disponível aí. Tem o pescador. Extremamente dura. E o resultado do povo cai num profundo temor. Gritando, estamos sentindo o inferno com a boca
aberta. Não, mas o próprio João Batista. João Batista, num deserto. Veja bem, Deus levanta o cara no deserto. Lá no meio do nada. Quem que quer pregar no deserto? Não. Capivara, lobo, Cascavel. cardos e abrolhos lá. Não tem nem ar, nem miragem, nem sombra. Como que eu dou? Cactus. O cara Deus levanta ele no deserto. O cara vestido de... Olha o figurino do cara. Pelo de camelo. Um cinto de couro na cintura. Então... A comida do cara, o meu era pra dar uma equilibrada na dieta do cara, né? Um açúcarzinho ali. Gafanhoto. Mel silvestre, não é o mel de abelha comum, Não, é mel silvestre, na fenda da rocha. Lá no pingando da comendo árvore. Gafanhoto. E usando Né? isso. Tem uns profetas que tá começando o gafanhoto. Aí você vê, usando um Ferracini, vai. O camarada lá comendo gafanhoto e mel, a dieta do cara. Alguns acreditam que esse, na verdade, era um estilo de vida de jejum dele. Alguns dizem isso, que na verdade ele é parecido com Elias. Ele é essênio. Ele era excêntrico. Não, essênio, que vivia no deserto. Então. Essênio, que gostava de... Diante de tudo isso aí, aí você vai pensar assim, o cara tá no deserto, essa prova toda, e tá pregando uma mensagem light. Raça de víboras! Quem que quer? Aí diz que as multidões iam pro deserto ouvir ele e pra ser batizado pra ele no Rio Jordão. As multidões, os soldados romanos. O que Soldados, a gente precisa? Saduceus, fariseus, a multidão, soldados. Inclusive ele bateu de frente com o próprio Herodes. O Herodes Ele bateu de frente com o próprio Herodes. botou o dedo na ferida de Herodes, tu tá em pecado, rapaz. Ficando com a mulher do seu irmão. Você tá entendendo? A mensagem do cara. E Deus mandou avivamento lá ou não mandou? Mandou. E outro detalhe interessante sobre João Batista. O ministério de João Batista não foi 50 anos pregando no deserto. Porque às vezes a gente pensa que se eu tiver um ministério de 50 anos, aí pá, eu tive um ministério de arrebentar a boca do balão. O ministério dele, acredito que foi a metade do ministério de Jesus. Jesus teve 3 anos e meio de ministério. 1 ano e meio. Em média 1 ano e meio, porque ele começa a pregar 6 meses antes. Praticamente 1 ano depois, ele morre. Então são 1 ano e 6 meses mais ou menos de ministério. Acabou o ministério do cara. Aí alguém falou assim, insucesso. Porque a cabeça dado numa bandeja. Né? Não, morreu como um mártir. Sim. Jesus chega a dizer, nunca existiu um homem como esse homem aqui na Terra, não. Ele não tava puxando aquele. E é Jesus falando, hein? Puxando sardinha porque era parente dele. Não existiu, nunca mais vai existir um homem que nem esse aqui, não. Porque dá a se entender também, antes, que ele estava passando por uma oscilação de fé. Porque o que ele fala? Ele está preso, ele pede para 2 discípulos irem até Jesus e perguntar. Pergunta para ele se ele é ou se havemos de esperar outro. Aí Jesus falou, opa, tudo bem. Eles nem esperam Jesus dar o restante da mensagem. Eles vão embora. Ó, João, a mensagem é essa. O homem lá faz milagre. Aí Jesus começa a falar do João Batista. Quem que vocês saíram para ver no deserto? Vocês vieram para ver o quê? Um caniço balançado pelo vento? Aí Jesus dá o testemunho e fala muito bem. Homem como ele... Olha que interessante. Eu ouvi uma mensagem. Domingo eu fui, era para pregar lá no coisa, não deu? Aí quem pregou foi o Luiz Francisco, que é o pastor presidente do Tabaté aqui em Tabaté. E ele falou uma coisa que eu fiquei depois meditando. Porque o texto do Estevão viu o céu aberto, nós tivemos uma aula aqui sobre isso. Um cara avivado, hein? Vida pessoal, o diácono avivado da igreja. Diz o texto que ele viu os céus abertos, verso 56, e esse que viu o céu aberto, e o Filho do Homem, isso é Jesus, que está em pé à direita de Deus. Veja bem, outros textos você vai encontrar Jesus assentado à destra de Deus Pai. Aqui Jesus está de pé. E depois o camarada é morto ali e é recebido diante de Deus. Aí o Luiz Francisco deu uma interpretação sobre esse texto aqui. Primeiro mártir da igreja. Sim. Momento de honra, porque morrer para Cristo não é vergonha, morrer para Cristo é honra. O mártir tomba na terra e é recebido no céu pelos anjos. Como diz o texto lá da parábola do rico Lázaro, que os anjos vêm e levou para o seio de Abraão o Lázaro. Imagina, Jesus ficou de pé para receber o diácono. Não recebeu o pastor de pé, não recebeu o presbítero, mas recebeu o diácono da igreja de pé. O povo despreza o coitado dos diáconos da igreja. Trata que nem se fosse um cachorro. Mas o diácono aqui da igreja recebeu Jesus de pé, hein? E aí? Falou assim, ô diácono, entra aqui. Vem pra cá. Vem pra cá que eu te quero receber de pé. Porque imagina a honra que é. A pessoa morrer por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Porque às vezes a gente pensa também que... eu tô clamando por avivamento. Aí tudo vai ser lindo.
Tô clamando para avivamento, por vida avivada, renovação, poder, unção, glória, manto. Meu amigo, ele esteve aqui. Camarada era cheio do Espírito Santo. Avivado. Realizava prodígios e maravilhas. E o que aconteceu com ele? Pregou uma mensagem e morreu apedrejado. E era um cara avivado. E a gente pensa que porque o cara é cheio do Espírito Santo, ele não vai ter luta, não vai ter provação, não vai ter adversidade. Inclusive, você conhece o Eliseu Rodrigues, a gente pode falar com todo respeito, não é. Quando a gente fala que não é denegrindo a imagem de ninguém. Um excelente pregador, de fato. Você vê aqui, Um excelente pregador. Ele tá falando naquelas mensagens curtas lá do Reels, do Instagram. Aí, se você está pensando em desistir, está pensando em largar tudo, porque você tem chamada. Porque é só quem tem chamada que quer desistir, Miguel. Ou não? Verdade. Não é lógico. Nunca mais eu prego. Jorge Jeremias, não prego mais. Ponto. Por que você não quer pregar? Porque você sabe o peso da chamada. Sim. Agora, se eu tô vivendo uma vida de avivamento, uma vida avivada de oração, e aí, igual fala do pastor Augusto Nicodemo, se você ora, você lê a Bíblia, e muitas vezes o texto não pula na sua frente falando com você não ouve Deus, você procura fazer as coisas boas, e só vem bomba sobre você, o que ele fala? O desafio da espiritualidade é muitas vezes não ouvir, não ver, não crer e continuar sendo fiel. E aí? Esse é o desafio. É quando você não ouve a voz de Deus, você não sente arrepio. Nada. Você lê a palavra, parece que Deus não tá falando com você. Você vai pra igreja, parece que todo mundo é abençoado, mesmo você. E você tem que continuar crente. E aí? Olha o desafio. Porque a fé ela é provada. A expressão lá no grego, lá quando diz Romanos 5, né? A experiência... A fé produz paciência, experiência, esperança. A palavra lá para experiência é ser provado e aprovado. A ideia é essa. Alguém que foi provado e passou na experiência. E ela precisa enfrentar aquele momento de situação. A fé do crente é provada. Abraão teve a fé provada. Ô Abraão, pega agora Isaac, você orou, esperou, e leva lá para o monte para me sacrificar. Você falou uma coisa, eu até coloquei uma frase lá no status do WhatsApp. A questão de Jacó. Jacó é usurpador, é mentiroso, é enganador, mentiu. Ele teve seus deslizes, sim. Depois de voltar à casa de Labão, o que ele faz? Passam todos pelo Val de Jaboque. A experiência agora é comigo. Não é para ser provado, para depois ser aprovado. Então aqui é o meu buril. Aqui é o local onde eu vou. Pode ver, ele fica sozinho, Miquel. Eu até deixei reservado sozinho o texto lá de 2 Coríntios 12. Texto clássico, né? Verso 9 diz: E disse: A minha graça te basta. Verso 8 diz: Cerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, né? Tirasse o espinho da carne que tinha. Aí Deus respondeu: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Olha só que profundo isso aqui. Parece um masoquista. Não, é uma loucura esse texto. Parece um masoquista. Que porque ele vai contra aquilo que a gente prega, muitas vezes. Porque ele está dizendo o seguinte, ele orou 3 vezes, Deus falou não, não e não, não. Não teve nenhum vamos ver. Não. Seco, curto, já era. Aí Deus respondeu a oração dele. Falou assim, olha, a minha graça te basta. Ok. E Paulo sabia de graça, entendia graça como ninguém. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja bem, quanto mais fraco você tá, quanto menos força você tem para resolver um problema, mais o poder de Deus se manifesta. Então, olha a conclusão que Paulo chegou diante disso. Verso 10. Pelo que sinto prazer, alegria, satisfação, contentamento, que ele vai falar em Filipenses sobre isso. O quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Em outras palavras, quanto mais prova eu estou passando. Por isso que ele diz, Filipenses capítulo 4, né? Sem estar abatido, sem padecer necessidade, mas posso todas as coisas que ele me fortalece. Porque o camarada, quando ele estava passando luta, ele fala assim, que maravilha, agora eu estou em luta, Deus vai manifestar aqui o poder dele. E o legal dessa fala, posso todas as coisas, ele está dizendo o quê? Se eu passar por dificuldade, se eu passar por prisões, se eu me tornar um objeto na mão das pessoas, se eu for arrastado fora da cidade, se me chicotearem, eu tenho alguém que me fortalece. Por isso que ele fala, eu posso passar por tudo. Porque tem alguém que me fortalece. Aí pode ser que alguém use essa expressão para questões de riqueza. Eu posso todas as coisas que Deus vai me fortalecer. Eu posso tudo. Paulo está dizendo isso.
Fazendo, eu Não, posso passar necessidade, posso passar aflições, eu posso ser preso, maltratado, injuriado. No começo porque desse alguém capítulo, me fortalece. No capítulo, no começo da segunda carta aos Coríntios, inclusive, no capítulo 1, Já. ele diz assim, ó, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha só, é Paulo falando, não é eu não, hein? Não é Gediel não, hein? Se Paulo chegou a dizer que veio uma luta tão grande que ele mesmo desanimou da vida, E aí? então, coitadinho de mim, né? Mas já em nós mesmo tínhamos a sentença de morte, porque não, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Quer dizer, veio uma luta, veio uma prova, veio uma batalha mesmo, que eu até pensei, acabou, é o fim da linha. Pra quê? Pra eu não confiar em mim mesmo. Porque, olha, a beleza do evangelho é essa. Que o evangelho, a pessoa pode estar no fim do poço. Só que quando entra Deus na jogada, a sentença pode ser de morte, mas ele é o dono da vida. O cara assinaram a sentença de óbito. É o cara do Joaquim de Oliveira lá. 3 atestados de óbito. Morreu. Aí Jesus fala assim, não, mas eu sou a ressurreição e a vida. Você tá entendendo? Pro homem já é óbito, mas pra Deus. Vocês estão lidando com o que mesmo aí embaixo? Vocês estão lidando com a morte? Não, prazer. Imagina. Deus poderia falar assim, Lázaro, vem cá. Existe o testemunho. Responde pra ele como é que funciona aí. Existe o testemunho aí do... Vocês... tem um trecho do testemunho de João Joaquim de Oliveira. Foi pastor presidente de aqui em Pindamonhangaba e morreu, né? O testemunho dele é que ele morreu. Era professor de IBAD e tal, tudo. E... Na época, ele tinha 14 filhos. Depois que ressuscitou, teve mais, que ele teve chega de 23 filhos. O cara arrumou filho pra caramba, hein? Morreu o pastor da igreja. Era o pastor presente aqui da Assembleia de Deus de Pindamonhangaba, professor de IBAD. Passou mal, levaram pra casa, o médico falou, morreu, não tem mais o que fazer. 3 atestados de óbito, foto dele no caixão. Com algodão. Algodão no tudo, acabou, morreu. Aí chega a esposa pro pastor João Colenda. O JP, tio do pastor João Colenda. Então, JP assim, Colenda. ora pro meu marido. Preciso do marido. A igreja precisa do pastor. Mandou todo mundo ajoelhar no velório. 4 horas. 4 horas. Falou assim, Senhor, traz de volta o João Colenda. Traz o João de Oliveira. Traz o João de Oliveira. E começou a orar. 4 horas de oração. Ele contando a experiência recebido no céu. Porque ele teve a experiência no céu, né, inferno? Ô, de Oliveira, não vou poder receber isso aqui hoje, não. Você vai voltar pra lá porque... Olha lá o que tá acontecendo lá na sala da sua casa lá. Tá incomodando, que a oração tá incomodando aqui sim. A oração do justo. Tá incomodando. A oração do justo. É a questão do que Jesus fala no Evangelho. Da importunação. 4 dias. Lázaro tava 4 dias. O que era algumas horas? Então, 4 horas de oração. O pastor JP Colenda, inclusive, coloca a mão em cima da mão do pastor João de Oliveira. Senhor, traz o João. Miquel, 4 horas é o que? A importunação. Lembra da mulher? Aham. O que é importunação? E Senhor, fé. é o João que a gente quer. Não, e fé. Imagina, você vai num velório. Você já pensou um negócio desse, gente? Tem gente que sai correndo, eu acho. Não, pula pela janela. Porque alguém... Um vão desse tamanho. Porque a verdade é que tem gente que fica... Teve um irmão que foi preocupado, né? Falou assim, não, quando eu morrer, eu quero que receber um discurso bonito, que fale bem de mim, e tal. Todo preocupado com isso. Aí o outro falou assim, no meu velório eu quero só uma coisa. Que alguém olhe pra mim e diga assim, tá mexendo. Eu tá mexendo aqui. Ressuscitou. É melhor isso, né? Porque tem gente que fica preocupado com o elogio depois da morte. Depois que morreu já era. Sabe o que o camarada tem que fazer? Se o camarada ressuscitar, procura o túmulo mais perto. No meu velório eu quero que alguém ore por mim. Coloca Jesus traz de volta, Miquel. Porque a questão é, se o camarada ressuscitar, Miquel, o que ele deve fazer? Me tirem agora do caixão. Pega o túmulo mais alto que tem, sobe nele e prega. Miquel, a probabilidade de 100% de conversão ali é certeza. Por quê? Tá lá. Não, o Salomão disse que é melhor ir num velório do que numa festa. Tem mais reflexão sobre a vida no velório do que numa festa. Eclesiastes 7. Então assim, a gente tem falado, a gente não tá seguindo hoje muita coisa aqui, porque o tema é igual, né? Ele se repete. O segundo tópico vai falar sobre o avivamento espiritual do crente. E aí fala sobre reservando uma agenda de piedade. Que é uma vida. Como é uma vida devocional, a prática da oração e a leitura devocional. É tudo que a gente tem pontuado aqui. Porque alguém fica perguntando, me dá uma receita, me dá um método, me dá uma forma, como que eu vou buscar avivamento?
Primeiro, obviamente que é Deus que manda. Então você vai buscar quem vai mandar é Deus. A hora que ele quiser. Na hora que ele quiser. Deixa eu contar aqui a experiência pra você, que eu tava falando de dia. Hoje eu tava lendo. Inclusive tem um site muito bom pra você que é professor de escola dominical. Portal da EBD. Portal da EBD. Tem vários comentaristas bons lá da Assembleia de Deus. E tem lá o Caramuru. Tem uma aeronave chegando aí. Sim, tem um helicóptero passando. Desculpa. O escoador tá passando aqui, né? Aí. E tem lá o Caramuru, né? Pastor conhecido da Assembleia de Deus. Que escreve muitas coisas, artigos interessantes. Tem um canal também aqui no YouTube. E ele tava falando da lição passada do Gunnar Ving, do Daniel Berg, da como é o nome dela? Frida Vringen. Não, da outra lá, da Celina de Albuquerque. E é interessante você, porque o Vingre, o pai dele era jardineiro e era como se fosse superintendente da escola dominical, na Suécia, Igreja Batista. O Vingre se converte na infância, se desvia na adolescência, depois volta, mas diz lá que ele começa uma vida de oração, ele tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade ele começa a ter uma vida de oração. Já é um indício de alguma coisa aí no futuro, né? Parece que Deus já tem algumas pessoas para isso. Não, você vê, você fala assim, isso aqui é mentira. Se desvia, volta, assume o lugar do pai dele como superintendente de escola dominical, coração incendiado. Aí ele sai da Suécia, vai morar nos Estados Unidos, lá ele vai pro seminário, se envolve com a questão. Em 1907 é batizado no Espírito Santo, recebe dons em línguas, porque a Azusa, né, os movimentos, que não é só a Azusa, né, mas os movimentos que acontecem a partir da busca, né, pelo Espírito Santo em 1906, isso se propagou nos Estados Unidos inteiro, em várias partes. Ele recebeu essa experiência com o Espírito Santo e recebeu uma profecia de um cara lá que eu não lembro, não sei pronunciar o nome. Recebeu uma profecia sobre ele vir para o Belém do Pará, que ele não sabia nem o que era Belém, nem o que era Pará, nem o que era Brasil. E inclusive recebeu, naquele dia lá, alguém falando em português. Ele nunca tinha ouvido falar português. E aí? Que ele foi saber o que era português, aquela língua que ele ouviu quando ele chegou no Brasil. A glossolária de Atos 2. Exatamente. Olha a glossolária de Atos 2. Porque quando você lê a história do que acontece, e lembrando que o Vingre nem o Daniel Berg teriam contato com a Azusa. Eles têm contato com a experiência do Espírito Santo, mas não é por causa de Azusa. Eles nunca tiveram Azusa. É de outros movimentos que estavam acontecendo na época da questão do Espírito Santo ali nos Estados Unidos. Aí o Daniel Berg tornou-se o cooperador, né, juntamente com o Gunnar Vingre, porque o Gunnar Vingre era a cabeça pensante. Era o teólogo da igreja. Teólogo, vale a pena destacar isso para os assembleanos, porque nunca houve essa dificuldade, essa coisa de assembleano brasileiro. Porque o Gunnar Vingre era teólogo. Sim. Era teólogo. Sim. Né? Parte dos pensamentos da nossa doutrina foi configurado por ele. Depois por aquele lá, o Nystrom. Né? Samuel Nystrom. Então, esse Nystrom aí também ajudou também. Muito, que era sueco também. Porque na verdade a igreja sueca ela patrocinou muito a igreja Assembleia de Deus. Porque às vezes a gente pensa que foi a igreja americana. Pra você ter uma ideia, ele saiu da América, ninguém adotou ele para ajudar. Porque Deus falou que ia mandar ele para lá, e aproveitou os recursos para eles. A igreja, que ele era pastor, porque ele chegou a ser pastor da igreja batista lá na América. Sim. A igreja não adotou ele como missionário. Se você cair, vai. Você vai morrer lá mesmo, porque Brasil cheio de doença, cheio de epidemia, cheio de coisa. Você vai morrer. Você vai morrer lá mesmo, eu não quero nem saber. Não vamos sustentar você. Saiu debaixo de uma palavra. Saiu só debaixo de uma palavra. E de uma firme convicção de que Deus ia fazer alguma coisa. Chegou aqui, no Brasil. Não sabia falar português. O Daniel Berg que trabalhou para sustentar o Vingre e para pagar os estudos em português. Quando o Daniel Berg chegava à noite, o Vingre ensinava português para ele. Moraram um tempo no porão da Igreja Batista lá em Belém do Pará, pagando $2. Não sei se era por semana ou mês, para ficar ali. E ali começou. Uma coisa orgânica, não tinha um método, não tinha uma fórmula, não tinha nada específico. O que veio? Veio debaixo de uma palavra, debaixo da autoridade de Deus. Deus falou assim, eu quero usar esses 2 caras aqui para trazer o avivamento nesse país. Acabou! Não teve método. E outro detalhe, solteiros. Os 2 estavam solteiros, porque casaram depois. O Vingre voltou, se não me engano, em 1915, ele volta pra América, casa com a Frida. Inclusive, Deus tinha falado pra ele quem ia ser a esposa dele, o nome dela. Anos atrás, 6 anos antes, Deus já tinha falado pra ele quem que ia ser a esposa dele. Volta pra América, casa com essa
Frida Wing. O Daniel Berg também vai pra Suécia, encontra lá a esposa dele, volta depois pro Brasil também. Os dois vieram. O que os caras tinham? Solteiro, falavam outra língua, não tinha nem onde cair morto. Deus falou assim, eu quero usar esses caras aqui. Pronto. A Celina de Albuquerque, a primeira a receber a experiência do falar em línguas. Primeiro, ela foi curada porque ela tinha um problema na boca. Aí não podia ir para a igreja. E ela começou assim. A crer mesmo. Ela não crê nessa doutrina. Creu naquilo que eles pregavam, recebeu a experiência dela? Espiritual. Se essa doutrina de Deus mesmo, então eu quero vivenciar ela. O que Deus falou? Opa, é pra já. Se eu mandei eles pra lá com essa, com essa visão, pronto, então seja a primeira. E foi de uma forma muito orgânica, porque você vai ler nos relatos, e as pessoas que Deus vai acrescentando, que é o Espírito que vai acrescentando o número dos salvos. É uma coisa assim que você fala assim, gente, cadê o método? Cadê a fórmula? Cadê a estrutura? Cadê o... É só o mover do Espírito Santo. Por isso que na lição passada falou, é um modelo centrífuga. É de dentro pra fora. É um negócio assim que você fica... Aí às vezes a gente fica procurando métodos, maneiras, formas. Não, Deus está procurando de homens que queiram falar assim, eis-me aqui, envia-me. Senhor, quer fazer alguma coisa no Brasil, em Pindamonhangaba? Começa por mim. Eu tô aqui, tô disponível, faça o teu querer. Porque Deus está procurando de homens cheios que querem. O Elias. Elias olhou pro contexto dele e começou a orar. O dia que ele levantou para pregar, ele falou assim, não vai chover, mas ele tinha orado instantemente, sabe Deus quanto tempo. Segundo a minha palavra ainda. E segundo a minha palavra, não foi nem a palavra de Deus não. Deus falou assim, eu vou confirmar a palavra desse cara aí, porque não tem nenhum outro que teve coragem. Tinha 7 mil, mas só esse que era corajoso. Né? Tinha 7 mil que não tinha se curvado, mas esse foi o único que se levantou. Teve as suas oscilações na terra também, fugiu da mulher, entrou numa caverna lá e ficou lá deprimido. Com medo, mas o cara confrontou Jezabel. Confrontou Acabe, os piores reis de Israel. Você é perturbador. Eu não. Perturbador é você. Então, colocou o dedo na cara do povo e falou assim, até quando vocês vão coxar em 2 pensamentos? O interessante lá no Monte Carmelo é o cara orou e fogo do céu caiu. Cama mais alto. Ainda tirando sarro. Desafiou pode ser os que profetas. Pode ser que ele esteja dormindo, viajando. Se é um Deus, ele tem que ouvir. Olha a ousadia. É a fala do Tomás de Aquino lá. A igreja não pode dizer... a igreja não pode dizer mais... não tem prata, não tem ouro. Mas também não pode mais dizer, levanta, tô já caminhando. Nós estamos vivendo essa contradição. Ou agora é o contrário. Nós temos prata e ouro, mas não temos a fé para dizer levanta e anda, e aí? É isso que está acontecendo. Hoje a igreja está enriquecida, mas cadê o poder? O que a gente vê nesse movimento, e a gente vê a questão de avivamento e reavivamentos, é porque quando a gente perde essa sensibilidade de propósito, essa essência, porque você vê, eu lendo hoje eu fiquei impressionado. A igreja evangélica já existia no Brasil, já existiam aqui os batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, adventistas, já existia todo esse povo aí. E por que o avivamento não tinha chegado aqui? E por que a explosão, a congregação cristã estava começando? Mas por que não tinha acontecido o mover nesse país ainda? Congregação de 1910. Então, por que não tinha soprado um vento para trazer um fogo realmente para levar as pessoas à conversão? Olha como que é a questão. Sem contar que um país extremamente católico é o nosso. Então olha como que é a questão. Porque quando vem os dois com essa mensagem do pentecostalismo, da ação do Espírito Santo, os próprios pastores das igrejas históricas se levantaram. Então por que não houve avivamento da parte deles? Porque eles não estavam preocupados com isso. Que se eles tivessem, eles não se levantariam contra os dois homens de Deus. Não. Opa, é de Deus? Aí entenderiam pela fala de Gamaliel. Se é de Deus, permanece. Se não é, por si mesmo se desfaz. Se eles tivessem o mínimo de sabedoria, iriam orar para eles confirmação de Deus. Claro, Deus não vai falaria? Discernimento. Deus não falaria? Vai para o discernimento. Agora começaram a perseguição. Expulsaram 18 crentes da igreja. E aí, perseguição. Então eu não quero esse movimento. Ali surge a primeira igreja. Eu não quero esse movimento. Por que Deus não usou eles antes? Porque eles já não queriam. Já estavam com o coração voltado apenas para aquilo. E Deus falou, eu preciso de 2 homens, e aí? E que sejam 2 homens incendiados. Não, e uma marca que eu vejo nisso, primeiro, de uma vida profunda de devoção, de oração, de busca a Deus, quebrantamento, uma coisa extraordinária. Eles não tinham uma ousadia. Essa vontade de evangelizar era algo muito natural. Falar de Jesus não era uma barreira, uma dificuldade. Hoje em dia as pessoas têm tanta dificuldade de falar de Jesus. Não, eles transbordavam de Jesus. E havia oposição, o catolicismo não aceitava. Não. E em algumas cidades, conta-se uma experiência lá que eles entraram, Daniel Berg entrou numa das cidades lá para falar de Jesus, de lançar eles da cadeia. Aí não achando nenhum motivo, o delegado não achando nenhum motivo, tiraram eles, mas eles estavam fazendo culto lá dentro da cadeia. Sim, aí, adiantou o quê?
tira daqui, a gente faz lá dentro. Você tá entendendo? Porque o catolicismo era muito forte, como é ainda, em muitas partes do país. Do Brasil que é forte. Mas aquele gesto era muito mais forte. O padre ele tinha a mesma palavra do prefeito Até do presidente da República. Do presidente da República. Era um negócio extraordinário. Aí chega um povo, falando de um tal de batismo no Espírito Santo, né? Concepção da Assembleia de Deus sobre o assunto. O povo começando a falar no Ico. Sinais, curas, prodígios, maravilhas. Opa, tem 100 membros nessa paróquia. Agora só tem 50, porque 50 foram pra lá. De repente, começa a falar de Jesus. Começa a ver sinais, que eu vi muitos milagres. Sim. Incontáveis milagres. Peraí, tem uma coisa... E o povo começava a ficar curioso. Inclusive, que foi o tiro no pé, né? Ou na cabeça. Porque os das igrejas tradicionais mandaram panfletos circulares condenando, rechaçando, proibindo os crentes de procurar os caras. Aí eles ficaram mais curiosos ainda. Aí foram os caras saber o que é esse negócio. Aí uma vez descobriu, abraçou. Pronto, e muitos abraçaram mesmo. Muitos abraçaram. Então assim, quantas pessoas precisam para Deus mandar avivamento? E uma coisa, Miquel, não é nada do acaso, não é nada do acaso, obra do acaso. É 100% ação divina, é Deus. Não, e se Deus Deus não mandou, por exemplo, te cortando, Deus não mandou Daniel Berg e Gunnar Vring para o Brasil com um papel na mão. Olha, é isso que você tem que fazer. Simplesmente, debaixo de uma palavra, vão e falam. Chegando lá, e aí? O que a gente faz? A gente vai para onde agora? Opa, Belém do Pará existe. Então a palavra já está já é um milagre. Ele existe. Brasil, existe. 2 pontos. Daqui a pouco começa a acontecer algumas coisas. 3, 4, vai somando. É Deus, é o dedo de Deus, é o dedo de Deus escrevendo a história. É um negócio... E detalhe, eu esqueci de um outro detalhe. O Gunnar Ving, a igreja que ele era pastor, a Convenção Batista que ele pertencia na América, havia designado ele para ir para Índia. Olha a intenção deles, vão mandar ele para Índia. E ele entendeu que não era vontade de Deus. E ele estava noivo de uma mulher, a mulher acabou com o noivado, por causa que ele não queria ir para Índia. Ele chegou na convenção e falou assim, não senti que é pra mim ir pra Índia. Eu vou pros índios. Ele não senti que é pra mim ir pra Índia. E ele não foi e perdeu o casamento com essa moça. Não era de Deus. Aí acabou o noivado com essa uma. E ele vai pra América. Olha só, imagina se ele tivesse ido pra Índia, gente. O que seria? Não existiria canal MQ, porque nem EBD quer, nem Assembleia de Deus no Brasil. Deus ia fazer de outra forma. Mas você vê que uma peça do quebra-cabeça, se você tira uma peça, por isso que eu falo, é muito sério. Se você voltar no tempo e matar uma pessoa, você muda a história inteira. Não, totalmente. Você imagina, você volta no passado e fala assim, o Daniel Berg, o Gunnar Berg, o Gunnar Ving, eu misturo os nomes dos dois. Não quero ser aqui não, você vai pra lá. Uma peça mudada só do quebra-cabeça, do tabuleiro. Não precisa, você usou a expressão de matar, não precisa, é só voltar no tempo e não unir um casal. Não uniu o pai de Gunnar Vring nem a mãe de Gunnar Vring. Pronto, não nasce Gunnar Vring. Dá uma peça, acabou tudo. Só que Deus, ele trabalha, e o avivamento, ele passa por pessoas. Veja só, Noé, Deus achou graça aos olhos. Enoque andou com Deus, foi transladado. 365 anos. Andou com Deus, foi transladado. Abraão, sai do meio da tua terra. Ele crê, e isso foi imputado como justiça. José, Moisés, Josué, Samuel, Deus foi um cara. Não precisou de um monte de gente. Uma pessoa foi suficiente para Deus cumprir os seus desígnios. Se eu não estiver enganado, na mensagem de Charles Spurgeon, que aparece Luigi Moody. Parece que Moody e Spurgeon, não estiver enganado, que Spurgeon estava pregando o que Deus pode fazer com um homem que se dispõe a ser usado por ele. E Moody entendeu, foi pra frente. Moody na época já era rechonchudo. Miquel, um homem mais 1 milhão. Você vê, um homem mais 1 milhão. É a vida de Billy Graham. Um garotinho de 5 para 7 anos de idade vai fazer uma visita lá na casa de John Wesley e de repente ele entra no quarto, já está na hora de contar os alunos para voltarem para onde, tal, isso, aquilo. Tá faltando Billy Graham. Aí voltam, acha lá no quarto onde John Wesley gostava de orar, 2 buracos num assoalho, que é aquele assoalho de madeira, e as perninhas de Billy Graham todas desconjuntadas, porque não conseguia encaixar certinho lá nos 2 buracos. O que Billy Graham pediu? Faz de novo. O que Deus falou? Opa!
Você quer agora mesmo. Pra já! E se tem uma oração que Deus ouve, é essa. Quando você. E toma cuidado, que é uma responsabilidade, hein? Se você orar isso-me aqui, pode preparar que Deus vai levantar você. E às vezes, é o caso de Susana Wesley. Susana Wesley não foi pra África, não alimentou os pobres, não cuidou de índio, não abriu orfanada, não. Ela foi simplesmente uma mãe. De 15 filhos. Não, de 15 não, 19 filhos. Dizendo, não, tá. 15 era o 15º era o John Wesley. Então, na época do. Tá certo. 19 filhos. Dentre eles, Charles Wesley também, né? Ela foi uma mãe. E que impactou tanto a vida dos filhos que Deus levantou os filhos para serem usados por Deus. John Wesley está entre eles. E tem uma das lições, se não me falha a memória, que fala de quem foram eles. Pode ver, John Wesley, Charles Wesley, pregadores. O restante, homens que viveram a vida. Todos viveram. A família do Jonathan Edwards também. Ele teve 11 filhos. A esposa dele era Susana Wesley. Tem a... Esqueci o nome do Edwards. Sarah Edwards. Que ele conta, inclusive, uma experiência dele. Esqueceu o casaco dentro do quarto, voltou pra pegar o casaco, ela tava orando e ele diz ter a experiência de ver ela flutuar. Antes do movimento pentecostal, antes de todas essas bizarrices que a gente vê. O cara me fala que vê a mulher dele flutuando. Orando, isso daí é um mistério, isso daí. Isso que eu digo um mistério. É um negócio extraordinário. Então, na verdade, Miqueza, vamos ser sinceros. E diz que fizeram uma pesquisa na árvore genealógica dele, teve vice-presidente, muitos advogados, juiz, um monte de gente. Você vê, qual que é a nossa concepção de mundo espiritual? Porque tem muitas coisas que parecem loucura. Mas eu tenho que entender que se no mundo espiritual existe um Deus poderoso, o que esse Deus não pode fazer? O que Deus não pode fazer? Aí você vê, no livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer, conta a história, se eu não estiver enganado, da fundação de Oxford. Parece que tem o dedo de Edwards lá. Se eu não estiver enganado, no livro do Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Lembra do que eu comentei do David Brenneman, que era para ser genro do Jonathan Edwards. A faculdade Princeton existe por causa desse David Brenneman, porque ele foi expulso de uma universidade lá e professores defendendo ele fundaram uma outra universidade. Parece que a Oxford também tem uma ligação com o Eduardo. No livro Heróis da Fé consta lá essa informação. Agora você tem outro livro que eu quero que você leia, Diário de David Brenneman. Leia em nome de Jesus esse livro, que você vai chorar rios. Não, porque é a experiência de vida do cara. E não viveu muito tempo. Não, ele morreu 29 anos, extremamente jovem. Muito tempo. Foi fazer missões entre os índios americanos. Entre eles tem o Henry Martin, acho que viveu 29 ou 32 anos. Eu não sei se é William Carey. William Carey é da Índia, não é? William Carey é o pai das missões modernas. Se eu não me engano, é o William Carey, tem um filme, né? O Hudson Taylor, agora eu já não lembro. O Hudson Taylor é que fazia missões na China. Eu não lembro qual foi o dos dois, eu acho que é o William Carey. Que eu assisti o filme na faculdade, tem até no YouTube aí. Ele tinha 6 filhos quando ele foi para as missões, e a esposa. Ele perdeu 6 filhos e a esposa nas missões. Para depois de 6 anos, ele ganhar a primeira pessoa para Jesus. E aí? Porque a mulher dele, depois de perder todos os filhos, ela enlouqueceu. A esposa dele enlouqueceu. Não entra parafuso. Perdeu a cabeça. E o cara, porque ele teve que aprender a língua dos nativos, traduzir o Novo Testamento para a língua deles, para depois de 6 anos de muito trabalho, oração e sofrimento, ele ganhar a primeira pessoa para Jesus. E aí, depois disso, Deus abriu as portas, ele casou de novo, e Deus abriu as portas, ele abriu escolas, igrejas e tudo mais, e a missão propagou e o evangelho chegou lá. Mas olha o sofrimento do cara. Por isso que tem essa questão. As pessoas olham daqui para cá. Ministério abençoado. Depois que as coisas acontecem, o povo vê, lindo. E antes? E o que custou isso? E antes? Os barcos rachados pelas ondas bravias, os terremotos que abriram debaixo dos meus pés, as turbulências. O apóstolo Paulo, 3 naufrágios. E aí? O cara ia falar assim, se hoje fosse lido pela teologia da prosperidade, você tá com... Tem um encosto. Você tá com encosto. Vou passar os dedos sal grosso, tá com encosto, que não é possível, que assar e perde de mim, que você só traz azar. Você tem que benzer você. Mas essa que é a questão que é. O Pedro fala na sua epístola. E Pedro aborda a teologia do sofrimento. Agora, eu não estou dizendo que a gente vai adotar a ideia do masoquismo. Não. Para sofrer para ganhar. Mas o que Charles Spurgeon fala? Eu não gostaria de sofrer. Mas, se o sofrimento me leva para mais perto de ti, então que eu sofra.
Então, essa... E é uma coisa inevitável. Uma coisa que tem, inclusive, orem por mim aí. Eu já preguei eu tenho uma mensagem que eu já tenho umas 3 mensagens dessa mensagem. É o mesmo assunto, mas eu uso textos distintos. Que é sobre por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E provavelmente eu vou escrever, eu tô orando a Deus para ele me dar graça para me escrever sobre esse assunto. Depois de eu ter lido esse livro do George Miller, eu fiquei mais impulsionado ainda. Por quê? Porque a teologia do sofrimento que nós estamos vivendo esses dias é totalmente antibíblica. A visão, as pessoas, a teologia do hoje em dia da maldição hereditária e a teologia da retribuição, teologia da retribuição, que não pode sofrer. Não, o crente não pode sofrer, ele é intocável. O teto dele não pode, de vidro, não pode acontecer nada. Só que a Bíblia não mostra nada disso. A palavra de Deus sobre o assunto é completamente oposta. E eu acho que é necessário a gente falar sobre o sofrimento. Avivamento e sofrimento caminham de mão dada. É difícil você ver um cara que foi avivado, que experimentou de um profundo avivamento que não sofreu. É impossível. É quase que impossível. Porque tudo tem um custo. Não que o sofrimento é como se fosse algo para karma. Sei lá, a pessoa tem que passar por esse karma aqui para receber aquilo lá. Chegar no nirvana. Não é assim. Mas é por causa que o processo é doloroso, é espinhoso e faz parte. E do sofrimento, porque Deus é aquele que permite a ferida e ele mesmo cura. E através da cura ele usa você como fonte de resultado. É o caso do leproso lá. O leproso, texto de Marcos. O leproso se aproxima de Jesus, ele roga a Jesus, ele se ajoelha, se prostra e ele confia na vontade soberana de Jesus. Se quiser, pode tornar-me livre. Sei que o senhor pode. Jesus enche de íntima compaixão, estende a mão. Veja bem, ninguém podia tocar no impuro, no leproso. Ficava impuro. Mas aí o puro toca no impuro, fica puro. O impuro fica puro. Estende a mão, toca nele e a vontade dele confirma. Não, eu quero. Fica limpo, fica purificado. Uma vez o leproso purificado, o que o leproso faz? Ele toca a multidão. Com o quê? Com o próprio testemunho. Fala assim, Jesus me purificou. O que não podia se aproximar de ninguém, que não podia testificar de nada, não podia nem estar no meio da multidão, agora volta para essa mesma multidão para contar dos milagres de Deus. E toca a multidão, todo mundo corre atrás de Jesus. É isso que tem o processo. Então, a cura, o processo de ferida e cura, leva a cura de outros. Por que Marcos fala? E os sinais seguirão. Prega na praça e faz uma oração para alguém que está lá cadeirante, coxo, com qualquer deficiência. Porque aquela praça do centro ali de 100 pessoas vira 1000. Sai gente da loja, gente do carro, deixa o carro ligado. O que aconteceu? O camarada chegou ali todo torto, o cara tá andando normal. Mãe, eu conheço, ele mora na minha rua. Não, sobretudo quem já é conhecido na cidade. Por isso eu tô falando. Alguém que o caso do Gadareno lá. Eu conheço esse cara, ele mora na minha rua. Gadareno nu, quebrava os grilhões, dormia no cemitério. Todo podre, sujo. Jesus liberta o cara. Antes desse episódio teve a tempestade, né? Teve. Teve a tempestade antes desse fato. Porque a libertação era tão grande que teve uma tempestade. Jesus acalmou a tempestade. Não, tem que fazer um milagre ali. Aí alguém pensa, né? Vou enviar o Gadareno nas missões. Vou mandar ele pra China, ele tá cheio de Deus agora. Não, volta lá. Você vai ser missionário onde? Em Gadara. É onde que você vai ser. Você é o maior missionário agora. E ele tava com uma sede tão grande que ele falou: Paulo, eu posso ir, eu quero ir atrás do senhor. Preciso ir atrás do senhor. Ele falou: não. Você já não recebeu de mim? Transmite agora. Seja o quê? Você já recebeu água? Leva água pra você dentro. Gente, vamos lá aqui. Vamos encerrar porque já estouramos todo o tempo aí, porque hoje o assunto tá gostoso. Semana que vem aí nós vamos falar sobre obviamente é a missão da igreja. E estamos acabando já a lição aí. Até a semana que vem aí, se Deus sim nos permitir.